Olá, eu sou a Sabrina Neto, gerente na Textual Comunicação, e essa é mais uma edição do Conecte-se 15. Dessa vez a gente vai falar de comunicação na ciência. O excesso de informação ele acabou gerando uma crise de confiança nas instituições. E esse é o grande paradoxo que a gente vive hoje, no mundo inteiro. Com a Covid-19, a confiança na ciência ela começa a ser resgatada. Essa é uma colocação que foi feita pela filósofa italiana Gloria Origgi durante uma live que ela fez no Rio 2C, no início de maio. E ela tem um livro chamado Reputação. Bom, vários números reforçam essa afirmação dela. O site da OMS, por exemplo, ele tem sido a fonte número 1 de pesquisa sobre a pandemia, ou de informação mesmo sobre a pandemia, por americanos e ingleses. Esses são dados da Web Global Index. Aqui no Brasil, as redes sociais da Fiocruz, por exemplo, deram um salto em termos de seguidores. Só o Facebook passou de 146 mil seguidores em março para 803 mil em maio. Nas TVs e rádios, o noticiário está repleto de cientistas, pesquisadores, epidemiologistas falando e traduzindo de uma forma tão clara para a gente todas as questões que envolvem a pandemia. Por isso, esse episódio de Conecte-se 15 aborda o desafio da comunicação da ciência em tempos de Covid-19, aprendizados que certamente vão permanecer no pós-crise. A gente vai conversar hoje com a coordenadora de comunicação do Instituto Oswaldo Cruz, Raquel Aguiar, que é doutora de comunicação e saúde. Raquel, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina. Então, a gente queria conversar com você aí pensando, né, em toda essa questão da ciência. A gente está no momento da ciência. Explica para a gente um pouquinho qual é a diferença entre Instituto Oswaldo Cruz e Fundação Oswaldo Cruz. Muita gente faz confusão, o epidemiologista, o pesquisador, o cientista. Como é que funciona isso? Hoje, vou começar de trás para frente. Hoje o Instituto atua em Covid, por exemplo, com estudos de virologia, de imunologia, de imunidade, de cloroquina. Então, a gente está trabalhando num nível que é de bancada, a gente faz estudos com o próprio vírus, com as células infectadas com vírus, com animais infectados, por exemplo, né? Em algum momento a gente vai estar trabalhando com isso também. E a Fundação é um grande conglomerado, né? A Fundação trabalha com produção de diagnóstico, de kits de diagnóstico, estudo para prospecção de várias outras questões, né? E é uma dimensão nacional que a Fiocruz tem. Tudo isso nasceu em 1900, né? Originalmente apenas como Instituto Oswaldo Cruz. Era um contexto de enfrentamento de grandes epidemias no Brasil, peste bubônica, varíola, febre amarela, né? E volta E na agora, década né? de 70 a Fundação... Exatamente, o que é muito curioso, né? E a gente, justamente na década de 70, tem uma grande aglutinação de instituições em torno do que hoje é a Fundação Oswaldo Cruz, que é esse grande conglomerado a serviço da sociedade brasileira e em prol da vida. Bom, a gente tem visto então esse crescente interesse, né? Seja dos jornalistas, aí por conta da população também, na pesquisa científica, é o momento da ciência mesmo, né? Que a gente está vivendo, e que bom. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Qual é a organização? O que mudou com a Covid, principalmente, com esse crescente interesse? Uhum. Na verdade, o Brasil e o mundo eles têm vivido um cenário anti-ciência crescente nos últimos anos. Isso se expressa de diversas formas, né? Inclusive com o crescimento de movimento anti-vacina. Então, quando você tem um momento de crise sanitária como esse, você tem uma reversão, muitas vezes, desse quadro, e isso tem acontecido bastante com o que a gente tem visto na Covid, com uma revalorização da ciência como uma fonte legítima de conhecimento, né, para a tomada de decisão das pessoas em nível individual e para a tomada de decisão de governos, né, quando a gente pensa num nível mais coletivo. E me fala uma coisa, então, você fala aí do antivacina e a gente não pode não pensar nas fake news, né? Fake news são um Verdade. assunto super, enfim, importante, que não acaba, e na Covid, então, a gente acha que, nesse caso, que é uma saúde pública, ninguém vai falar, mas elas também estão aí com tudo e usam o Instituto e a Fundação como fonte para notícias mentirosas. Como é que vocês lidam com isso? Existe um comitê, existe um trabalho focado só nisso? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Uhum.
A gente trabalha com várias crises sanitárias, né? É da natureza do trabalho que o Instituto faz lidar com crises sanitárias. Então, a gente já tem alguns protocolos de crise de comunicação bem estabelecidos. Um deles é a gente fazer monitoramento de cenário, de noticiário, de documentos de autoridades. Então, nesse movimento de monitoramento, a gente consegue captar várias tendências de criação e de circulação de fake. E a fake, ela é curiosa, né? Porque ela sempre se agarra em algum tipo de argumento que já circula de outra forma, para ela ter algum amparo de legitimidade. E muitas vezes ela faz uma citação a alguma fonte, algumas vezes é um instituto, algumas vezes é a fundação, outras vezes são outras instituições, para dar legitimidade para aquilo. Sim. Então, a resposta de fake, ela primeiro, ela precisa ter uma boa escolha, se aquilo deve ser respondido ou não, né? Se aquilo é pertinente de ser respondido ou não. Dependendo, se a gente tiver uma citação expressa, necessariamente vai ser da instituição, necessariamente vai ser respondido. Mas em outras circunstâncias isso tem que ser avaliado. E o mais difícil de fake, na verdade, é a gente conseguir entrar nas bolhas de circulação de fake news. Porque hoje você tem redes de propagação de fake news que são da ordem dos contatos individuais de cada um. Então, como você consegue entrar numa rede social fechada de uma pessoa que usa um WhatsApp? Como você faz uma contra-circulação? Uma das respostas que a gente tem experimentado desde o Zika é a gente trabalhar por meio de propagação da informação em canais oficiais e, quando é alguma fake de grande circulação mesmo, a gente vai para a mídia tradicional para fazer o desmentido. Aproveitando que você falou aí de Zika, né? Zika, chikungunya, dengue, febre amarela. O que, né, vem de aprendizado aí de lidar com essas crises de saúde na população? E, enfim, agora para a Covid, que é uma pandemia, né, global. Uhum. Toda crise, isso é importante para qualquer instituição, né, do ponto de vista de comunicação. Não precisa ser uma crise de saúde. Uma crise sempre vai ser útil para você aprender o que você vai fazer e o que você não vai fazer na próxima crise. Porque crises surgem, isso é da natureza das instituições, lidar com crises, né? E quanto mais você aprende com aquilo que você já fez, aquilo que você já errou, melhor para a próxima performance de crise. Isso, inclusive, quando você observa outras instituições, como se fosse mesmo um estudo de case permanente, né? Coisas que a gente já aprendeu com crises anteriores. Primeiro, ter porta-vozes disponíveis. Você precisa ter porta-vozes disponíveis, capazes, qualificados, estão preparados para lidar com a imprensa. E agora isso inclui uma coisa tão curiosa, né? Isso inclui você ter um novo dispositivo de como você se relaciona com a imprensa, porque agora as entrevistas estão sendo assim, que nem a gente está conversando, remoto, né? Então, inclusive para isso, a gente tem que se adaptar a cada crise. E essa é uma característica do que a gente está vivendo com o corona hoje. Outra dimensão importante que a gente tem de aprendizado de crise é nota oficial. Nota oficial é uma coisa que a gente tem que saber fazer com muita destreza, muito rápido e colocar na rua sempre que necessário, com velocidade. Existe um glossário aí? Vocês têm esse trabalho? Porque aí eu vou trazer esse último tema para a nossa conversa. Tornar mais palatável, mais acessível, melhor absorvido esses temas tão técnicos, né, para os jornalistas e enfim, para a população também, né? Como é que é esse trabalho? Eu imagino, a gente tem visto tantos pesquisadores, cientistas falando tão bem, inclusive em entrevistas, e aí nessas entrevistas remotas em casa, como a gente está fazendo aqui, que você citou, eles estão indo super bem. Como é que é esse trabalho por trás e qual é esse trabalho também de traduzir, né, tudo isso? Porque são temas muito técnicos. Tem uma questão fundamental aí que você está chamando a atenção, que é a linguagem. Então, como a gente já trabalha com esses pesquisadores há bastante tempo, isso é um exercício diário da gente dar feedback a cada entrevista de, olha, você podia ter feito isso aqui diferente. E tem um pitaco, né? Tem aquele bizu sempre para a ciência, para a comunicação de ciência, que é enfatizar o que é o e daí da coisa. É muito fácil você dizer onde, quando, como, por quê, mas para a ciência você tem que dar o pulo do gato, você tem que dizer, olha, essa célula aqui a gente descobriu tal coisa. E daí? Por que isso é importante? E outro pitaco legal, outro bizu legal, é você sempre trazer exemplos comparativos para alguma coisa da realidade. Então, quando você joga aquilo, faz um comparativo para a realidade da pessoa comum, da pessoa que não tem uma rotina científica, aquilo se torna muito mais acessível. Então, tem alguns dispositivos assim que a gente procura usar, que são justamente para fazer chegar a ciência às pessoas. E, sem dúvida, quando um profissional, um pesquisador, ele tem noção do compromisso, do papel social dele, tudo isso fica mais fácil, né?
Olha, foi super bacana, te agradeço pelo seu tempo, tá? E também obrigada pelo trabalho magnífico que está sendo feito pelo Instituto e pela Fundação João Cruz. Obrigada pelo convite. Esse é um momento que a gente está aprendendo cada vez mais a compartilhar. E é muito legal vocês terem essa iniciativa da oportunidade de compartilhamento também. Obrigada.